Se você perdesse o seu emprego hoje, por quanto tempo você conseguiria sobreviver sem entrar no cheque especial? Se a resposta for menos de 3 meses, este vídeo é para você. Basicamente, neste vídeo eu vou te mostrar a importância, o porquê você deve ter e onde você deve guardar também a sua reserva de emergência. Muita gente já ouviu falar dela, mas basicamente eles não sabem de uma forma simples, prática, objetiva, como formar, onde guardar e para que serve. Bom, basicamente uma reserva de emergência é o seu paraquedas financeiro, é o seu paraquedas da sua vida. Em qual momento eu devo utilizar uma reserva de emergência? Bom, em caso de demissão do seu emprego, porventura o seu carro, moto, o que seja, deu um defeito que você não esperava, ou principalmente um problema com a saúde, né? A nossa saúde tem que ser a nossa prioridade hoje, querendo ou não. E inclusive eu vou te deixar aqui uma matéria onde diz que 7 em cada 10 brasileiros não tem uma reserva financeira. Então, a partir do momento que você cria essa reserva, você está na frente de uma boa parte dos brasileiros, simplesmente por tê-la alocada em um local adequado para estes momentos de real necessidade. Mas quanto você deve guardar de fato para uma reserva de emergência? Bom, tenha em mente que se você tem um cônjuge com você, você tem uma esposa, uma namorada ou até mesmo um filho, o seu grau de risco é mais elevado, certo? Até porque alguém que mora com você vai depender de você, correto? Então, a partir disso, vamos pensar da seguinte forma. Você, como mora sozinho, por exemplo, você tem um pouco mais de flexibilidade e você consegue se virar um pouco melhor. Então, geralmente, o indicado é de 3 a 6 meses de reserva de emergência guardada caso você more sozinho. Exemplo prático aqui. Bom, vamos supor que o seu custo mensal de vida, bom, ali com energia, água, aluguel, internet, alimentação, as coisas essenciais da sua vida, o seu custo mensal são de R$3.000. Ou seja, se você mora sozinho e tem um custo mensal de R$3.000, então você deveria guardar de R$9.000 até R$18.000. E lembrando que isso é para caso você more um pouco sozinho, certo? Você não tem ninguém que dependa de você. E caso você seja CLT, caso você seja autônomo, você está correndo um pouco mais de risco, até porque a sua renda ela não vai ser necessariamente tão fixa quanto a de um CLT. Seu risco é um pouco mais elevado. Diante deste cenário, você, caso seja um autônomo, o indicado é que você já tem uma reserva ali, mas ao invés dos 3 meses, em si, por volta dos 6 meses. Já caso você tenha de fato uma família com você, o real indicação é que sua reserva seja em torno de 12 meses. Ou seja, você vai pegar R$3.000 e multiplicar por 12, ou seja, R$36.000 de reserva de emergência. E antes que você fale que R$36.000 é muito dinheiro, calma, eu sei que é muito, mas vamos chegar nesse ponto. Tenha um pouco de calma, paciência. A partir do momento que você começa a juntar o seu capital para montar sua reserva de emergência, você deve saber logo onde você deve guardá-la. O objetivo aqui é liquidez. O que é liquidez? A velocidade na qual o seu dinheiro sai da aplicação e fica na sua conta para você sacá-lo e pegá-lo, colocá-lo em mãos. Liquidez, segurança e uma rentabilidade acima da poupança. Bom, levando isso em consideração, não vamos inventar moda. Temos duas ótimas opções. Ou Tesouro Selic, que para o mercado financeiro é a aplicação mais segura do país. Você basicamente tem o Risco Brasil, que na teoria, basicamente, caso a situação esteja muito complicada, era simplesmente o governo imprimir mais dinheiro e te pagar. Não vamos entrar no ponto de que isso é ruim. A questão aqui é, você, na teoria, é o investimento mais seguro e você irá recebê-lo. E bom, caso você não queira um Tesouro Selic, temos também CDBs de grandes bancos, os bancões, que rendam no mínimo 100% do CDI e com liquidez diária. Se atente a isso, liquidez diária. Não vá trancar o dinheiro da sua reserva de emergência por 3, 6 ou 12 meses. Essa rentabilidadezinha a mais que esses grandes bancos dão não se adequam a uma reserva de emergência. E aqui nós queremos de fato algo que tenha liquidez, que temos um acesso muito fácil e democrático para uma eventual emergência. E nem pensar,
Vamos evitar totalmente colocar uma reserva de emergência em ações, em criptos principalmente, que é muito volátil, e imóveis, que em caso de emergência teríamos que vendê-lo rapidamente. E para isso, teria que ficar a um preço muito abaixo do pregado no mercado. Lembra quando eu disse que os 36 mil reais, no exemplo, poderiam ser um valor muito grande? Bom, chegamos aqui no ponto que eu pedi para você ter um pouco de calma. A questão aqui é, comece. Comece com 50 reais que seja, mas comece. A pior reserva de emergência é aquela que não existe. A melhor é a que você já começou a montar. Você pode criar algumas coisas que podem facilitar o processo, como por exemplo, criar uma meta mensal de, por exemplo, separar 10% do seu salário justamente para criar essa reserva de emergência. E se você não tem condições de guardar 10% do salário, tente atualizar essa regra para a sua realidade. Comece com 5%, 3%. O importante é começar. E existem muitos erros que são comuns na sociedade, mas que as pessoas não acabam nem percebendo às vezes. Como por exemplo, como eu disse atrás, não recomendamos que você coloque uma reserva de emergência em renda variável. Isto é um erro. O nome já se diz renda variável. Por quê? Porque ela varia de acordo com os dias, os tempos vão se passando. Você pode ter a sorte de, em uma emergência, as cotações da renda variável estarem às alturas, subindo. Mas e caso estejam negativas? E aí, meu bom, o que você vai fazer? Ficar no prejuízo? Bom, isso não é nada recomendado. Outra coisa, muitas pessoas até começam uma reserva de emergência, mas acabam se empolgando muito e usam este valor para uma viagem, por exemplo, ou até mesmo a questão de começar a investir antes de terminar a sua reserva de emergência. Porque a questão aqui é, tudo bem, investir quanto mais cedo você começa, é mais benéfico para você. Mas nós não podemos descartar que uma reserva de emergência, ela é para uma emergência. Emergências não esperam. Bom, a questão é, eu não sei quando eu vou usar uma reserva de emergência, mas é para isso que ela existe. É melhor você ter uma reserva e não precisar usar do que não ter e precisar. Coloque isso na sua mente. E agora que você já sabe como montar uma reserva de emergência, me diga aqui nos comentários quantos meses você já tem guardado. Bom, dito isso, eu vou ficando por aqui. Curta o vídeo se isso aqui te agregou de alguma forma. Comente aqui uma sugestão, algo do tipo, e se inscreva no canal e ative o sininho. Dito isso, fico por aqui e até mais.